Hoje você vai aprender o porquê Deus, cujo nome hebraico é Yahô, não se comunica com a gente. Ou simplesmente porquê Deus, o nosso Yahô, não se apresenta fisicamente para nós. Eu irei lhe explicar duas vezes. Uma vez básica para crianças e pessoas comuns e uma vez para quem quer de encontro à verdade. Então, eu agora explicarei a versão básica. Quando você a compreender, não feche o vídeo, é seu dever conhecer a verdadeira verdade. Essa explicação básica é para você associar na sua mente. Você já ouviu aquela expressão, quando o gato sai de férias, os ratos fazem a festa? A explicação sobre essa questão está justamente nessa frase. Quando o gato sai de férias, os ratos fazem a festa. Então eu vou simular uma realidade aqui para você aprender. Suponha que você é aluno de uma escola e o professor, ele é Deus. Quando o professor está presente na aula, se você for um bom aluno, claro, você vai ficar caladinho, prestando atenção na aula. Você vai se comportar. Mas diante da ausência daquele professor, quando ele não estiver na sala, você vai conversar alto, você vai badernar. Ou seja, Deus, ele não se apresenta por nós, porque ele quer saber se você é um bom filho ou não. Porque quando ele está presente, todos os seres que existem vão se comportar, vão ficar quietinho, fazendo aquilo que Deus quer. Mas diante da ausência de Deus, pelo menos fisicamente, tá? Apenas os eleitos vão se comportar. Apenas aqueles que realmente querem agradar a Deus. Então o que acontece? Quando o professor chega na sala, todo mundo se comporta, mas quando ele sai da sala, as pessoas começam a badernar. E apenas aqueles alunos que realmente estão estudando, estão devotos, vão se comportar. Então isso representa apenas uma coisa: livre-arbítrio. Deus não se aparenta para nós, para que nós tenhamos livre-arbítrio. Porque quando ele se aparentar para nós, não é o que você quer, é o que ele quer. Então, ele deixa você ter esse livre-arbítrio para saber se você irá seguir o Criador do universo, o nosso Deus, ou se você simplesmente não irá segui-lo. Tudo bem? Então, esse é o motivo base, o motivo chave, que nos remeteu a quando o gato sai de férias, o rato faz a festa. Então esse é o motivo básico. Mas existe uma história por trás disso, e essa história é um pouco mais complexa, mas vai lhe agradar os ouvidos. Então fica até o final para você poder aprender. Acontece o seguinte, nunca esqueça o que eu vou te falar. No início da humanidade, a verdadeira ciência, Adão e Eva foram criados. E diante de Adão e Eva, Deus se apresentava fisicamente. Ele não falava por visões e revelações. Ele não aparentava pelos céus. Ele não enviava os seus anjos do bem, tudo bem? Que são os filhos deles. Não fazia nada disso. Ele mesmo se apresentava. Porém, Adão e Eva, mesmo diante de Deus, na tua ausência, na ausência de Deus, e esse foi o teste, eles pecaram. E por eles pecarem, tudo bem? Deus começou a colocar em prova se realmente a humanidade gostava dele ou não. Então o que Deus fez? Começou a se afastar. Não é por causa dos pecados dos homens apenas, mas para que coloquem em teste, tá, a humanidade. Então conforme foi passando as gerações, Abraão, Noé, conforme foi passando essas gerações, os profetas começaram a ter apenas visão, mas antigamente Deus estava presente. E aí eu entro o X da questão para você nunca esquecer. Tudo bem? Deus, ele estava presente conosco. Por causa da perversidade do homem, ele começou a se ausentar fisicamente. Porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está conosco a todo momento. Só não se apresenta para que você seja testado. Fechou? Essa é a explicação base 2.
A explicação base 3 agora é um pouco mais profunda, mas é necessário que você aprenda, porque quando você aumenta o seu relacionamento com Deus, você começa a ter boa saúde, prosperidade no trabalho, a tua família começa a não adoecer mais, as coisas boas começam a acontecer. Deus dá bons presentes aos filhos, mas os filhos têm que ter disciplina de seguir o verdadeiro Deus. Show de bola? Agora eu vou te explicar a razão histórica por trás disso. Tudo bem? Antigamente, antes da vinda do Messias, que curiosamente se chama Jesus Cristo, mas o verdadeiro nome Yahoshua Hamashiva. Yahoshua, Pai da Salvação. Hamashiva, Messias. E Yahô significa Senhor ou Deus no hebraico, porque a palavra Senhor e Deus no nosso idioma está pervertida. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então o que aconteceu? Naquela época, diante da perversidade do homem, Deus, antes do Messias nascer, ele já não se comunicava mais com os homens, era apenas por visão ou simplesmente pelos profetas. Então o que aconteceu? Criou-se um tabernáculo para Deus, para que Deus pudesse se comunicar com a humanidade. Diante da perversidade do homem, Deus apenas se comunicava com os eleitos através do tabernáculo. E os eleitos tinham a função de ensinar por toda Israel. Então naquela época existia o tabernáculo, tudo bem? E Deus se comunicava através do tabernáculo. Porque existia o pecado do homem, de Nimrod, o pecado de Caim, o pecado de Eva, de Adão. Então tinha tanto pecado no mundo que ele não se apresentava mais para nós. Olha que interessante, essa é a parte mais importante desse vídeo, por isso que eu falei para você ficar até o final. E no final tem um outro segredinho para você. Quando veio o Messias, que é considerado o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, o nosso Salvador, cujo nome é hebraico Yahoshua, Pai da Salvação, né? Belo nome para ele. Quando ele veio, ele começou a ensinar a lei de Deus, que é o Antigo Testamento. E aí, quando ele foi crucificado, eu vou encurtar um pouco a história, diante da cruz, o que ele disse? A verdadeira frase que ele disse na cruz, porque tem um monte de gente que diz que Jesus, ou Yahoshua na cruz, disse que porque Pai me abandonasse, isso é mentira, ele não disse isso. O que ele disse foi: está consumado. E o que significa está consumado? Significa que todos os pecados, todas as transgressões do homem, toda a maldade do homem foi perdoada. E é por isso que a partir daquele momento você conta como um ano de nascimento da humanidade. Ninguém te explicou isso, mas antigamente o mundo não tem 2000 anos. Tudo bem? Deve ter por volta de 5, 6 mil anos. Eu acredito. Mas por que você conta os anos após a vinda de Cristo? Porque depois que o Cristo veio, todos os pecados foram perdoados. Resetou-se a humanidade. Deu-se uma nova chance. Então quando ele disse está consumado, Deus, que habitava em tabernáculo, passou-se a habitar dentro de nós. Deus passou-se a habitar dentro de nós. E como é que eu posso comprovar a minha veracidade para você? Existe uma passagem na Bíblia que diz: vós não sabeis que o templo de Deus é o vosso corpo? Então naquele momento, os templos de pedras não eram mais necessários. O tabernáculo não era mais necessário. Os fariseus, pastores daquela época não eram mais necessários. Nem mesmo a própria Bíblia era mais necessária. Porque a verdadeira salvação está dentro de nós. Então quando o Messias diz está consumado, é perdoado os pecados, o mundo tem uma nova chance. E aí passa-se a contar os anos depois de Cristo. Porque agora é uma nova humanidade. Ninguém nunca te explicou sobre isso, na verdade, e agora você está aprendendo. Antes de você fechar esse vídeo, tenho eu que lhe contar um segredo, porque isso faz jus ao conhecimento que você aprendeu. Eu já havia falado que no nosso DNA está escrito Yud Hei Vav Hei. Isso foi comprovado cientificamente.
E mesmo que aparenta alguém que colocar link de blog, eu não acredito em blog. Eu só acredito em artigo científico que pode ser comprovado. E está escrito Yud Hei Vad Hei. Só que eu tenho que te contar um segredo. A salvação não está no pastor, não está na igreja, não está no dízimo, não está em guardar o sábado, não está nem nas escrituras. A salvação está dentro de nós. Então, toda vez, eu quero que essa parte mais... Assim, eu resguardei essa parte para os eleitos. Quem assistiu esse vídeo até o final, você vai escrever aqui embaixo que eu sou eleito. As pessoas que vão ver esse vídeo e não chegarem até o final, elas nunca vão saber do que se trata. Então escreve aqui embaixo, eu sou eleito, porque eu vou te contar o segredo. Nunca esqueça o que eu vou te falar. Isso é importante. O nosso Deus, cujo nome em hebraico é Yahô, nosso Deus está dentro de nós. Sempre que você quiser conversar com Ele, você pode conversar por boca, fora, eu faço isso, mas ele te escuta. Ele está dentro de você. O que você precisa fazer é sempre se perguntar para Deus dentro de você. Olha, Deus, cujo nome hebraico é Yahô, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou fazendo isso e aquilo? E quando vir aquele pensamento assim, o pensamento positivo, tá? Dentro da sua cabeça, é Deus agindo dentro de você. Olha que bonito, olha que maravilhoso. Quando vem um pensamento bom, é Deus agindo dentro de você. E quando vem um pensamento ruim, é você mesmo agindo. Então você tem sempre que escutar os bons pensamentos, porque os bons pensamentos são Deus que está dentro de você. Olha só, Deus, além de estar lá em cima, que Ele é onipresente, Ele está dentro de você. A salvação está dentro de você. Comece a se perguntar a Deus, conversar com Deus você mesmo, dentro de você. E você vai encontrar respostas incríveis para a sua vida. Tudo bem? Eu sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui, tá? Eu encontro com você no próximo vídeo. Forte abraço. Ah, e não esquecem, ore a Deus todos os dias, porque isso vai engrandecer a você também. Forte abraço.